Olá, olá pessoal, bem-vindos ao X da Física. Neste vídeo nós vamos falar sobre leis de Newton, que é um assunto dentro da dinâmica. Lembrando que na dinâmica nós estudamos os movimentos, relacionando-os com as suas causas. Lá na cinemática nós havíamos estudado, descrito os movimentos sem nos preocuparmos com as suas causas, e agora na dinâmica nós vamos relacionar os movimentos com as suas causas. Mais especificamente nesse vídeo, nós vamos falar sobre a primeira lei de Newton. As leis de Newton são conhecidas como as leis do movimento e elas são essas três leis de Newton que nós vamos estudar na dinâmica, e a primeira delas é o assunto desse vídeo. A primeira lei de Newton, ela também é conhecida como princípio da inércia. E qual é a primeira coisa que nós precisamos saber na primeira lei de Newton? O que é a força resultante aplicada em um corpo? Então, nós vimos no vídeo anterior que as forças, elas podem ocorrer, elas são interações que podem ocorrer de dois tipos: interações de campo ou interações de contato. Então, outros corpos aplicam nesse determinado corpo forças. Nesse exemplo, a força F1, a força F2. Então, essas forças podem ser de campo e podem ser forças de contato. O fato é que a força resultante aplicada neste corpo é a soma vetorial de todas as forças individuais que estão atuando nesse corpo e que foram aplicadas por outros corpos. Podem ter sido aplicadas por interações de campo ou podem ter sido aplicadas por interações de contato. O fato é que, se existirem várias forças, eu somo vetorialmente todas essas forças e obtenho a força resultante no corpo. Então, o que a primeira lei de Newton fala? A primeira lei de Newton diz o seguinte, que se a força resultante que está aplicada em um corpo for zero, e como a força resultante pode ser zero? Ou não tendo nenhuma força aplicada no corpo, ou podendo existir várias forças aplicadas no corpo, mas a soma vetorial delas sendo zero. Então, é assim que a força resultante é zero. Então, o que a primeira lei de Newton diz? Que se a força resultante aplicada em um corpo for zero, então a sua velocidade vetorial vai permanecer constante. O que é a velocidade vetorial permanecer constante? Mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Lembrando que o que nós vimos no conceito de inércia, que o estado de movimento de um corpo é determinado pela sua velocidade vetorial. A rapidez com que ele se move, a direção em que ele se move, o sentido em que ele se move. Isso é o estado de movimento. Então, a primeira lei de Newton, o princípio da inércia, diz que se a resultante das forças que atuam num corpo for zero, então a velocidade dele vetorial é constante, que é a mesma coisa que dizer que o seu estado de movimento não muda, que seu estado de movimento é constante. E eu posso ter, na situação em que o estado de movimento não muda, em que a velocidade vetorial é constante, eu posso ter duas situações. Ou a situação de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Vamos ver. A situação de repouso é a situação em que a minha velocidade vetorial ela é constantemente igual a zero. Então, quando o corpo está numa situação em que a força resultante é zero e, portanto, a sua velocidade vetorial também está zero, neste caso, ele está no estado de repouso. E nós dizemos que o corpo está também no estado de equilíbrio estático. Qual é a outra situação? A força resultante no corpo é zero, só que agora ele está se movendo com a mesma rapidez, na mesma direção e no mesmo sentido, que é o chamado movimento retilíneo uniforme. Então, nesse caso, a velocidade vetorial ela é constante, mas ela é diferente de zero, e nós dizemos que o corpo está em equilíbrio dinâmico. Então, perceba que força resultante igual a zero diz que o corpo está em equilíbrio.
pode ser equilíbrio estático ou pode ser equilíbrio dinâmico. Equilíbrio estático é quando ele está em repouso, quando a velocidade dele é zero. E é equilíbrio dinâmico quando a velocidade vetorial dele é constante, mas é diferente de zero, que a velocidade constante, vetorial constante, diferente de zero, é a mesma coisa que o corpo estar em movimento retilíneo uniforme. Então, basicamente é isso. Você pega o corpo, pega as forças todas que atuam no corpo, calcula a resultante. Se a resultante dessas forças é zero, o que a primeira lei de Newton diz? Que o estado de movimento não vai mudar, que a velocidade vetorial vai permanecer constante. Se ela era zero, vai continuar zero, e aí o corpo está em repouso, e aí é o chamado equilíbrio estático, ou se o corpo está se movimentando, ele vai permanecer se movimentando enquanto a força resultante for zero, com a mesma rapidez, na mesma direção e no mesmo sentido. O que mais que eu posso extrair aqui da primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton diz que se a resultante é zero, a velocidade vetorial é constante. O que eu posso extrair daqui é que, se eu quiser, então, alterar a minha velocidade, eu preciso ter uma força resultante diferente de zero. Então, se a resultante é zero, a velocidade não se altera. Se eu quiser alterar a velocidade, eu preciso ter uma força resultante diferente de zero. É isso que a primeira lei de Newton diz. Bem, vamos ver alguns exemplos, né, de aplicação. Essa é a teoria. Agora vamos ver alguns exemplos que ilustram essa teoria. Então imagina que eu tenha em cima de uma mesa horizontal, plana, perfeitamente lisa, sem atrito, dois discos se movimentando. Então imagina que eu tenho um primeiro disco se movimentando com velocidade vetorial V1 e um segundo disco se movimentando com velocidade vetorial V2. Enquanto os discos, lembre-se, essa é uma foto estroboscópica como nós vimos antes, que são fotos que vão sendo tiradas em intervalos de tempo iguais e vão sendo sobrepostas. Isso é uma foto estroboscópica. Então, nesse caso, você percebe que o disco 1 aqui, né, que está se movimentando com velocidade V1, ele está se movimentando na mesma direção, no mesmo sentido e com a mesma rapidez, porque em intervalos iguais ele está percorrendo distâncias iguais. Então, ele está realizando um movimento retilíneo e uniforme nesse trecho aqui. Da mesma maneira, o disco 2 está realizando um movimento retilíneo uniforme nesse trecho aqui. Em intervalos de tempo iguais, ele vai percorrendo distâncias iguais, então ele tem a mesma rapidez, andando na mesma direção e no mesmo sentido. Então, o que a primeira lei de Newton diz? Que enquanto eles estão se movimentando e a força resultante é zero, a velocidade vetorial deles permanece constante. Por isso que eles estão realizando um movimento retilíneo uniforme. Nesse instante, que não está exatamente fotografado o instante da colisão, mas acontece uma colisão. Então, nesse instante em que houve uma colisão, os corpos trocam forças de contato. Então, um corpo empurra o outro para um lado e o outro empurra um para o outro lado, de modo que nesse instante, nesse intervalinho de tempo em que eles estão em contato, se a força resultante em cada um deles é diferente de zero, então vai haver mudança de velocidade. Então, a velocidade era constante, enquanto a força resultante em cada um dos corpos era zero. Quando houve o contato entre os corpos e eles trocaram forças, é uma força de contato que existe só durante o contato. Nesse instante, a resultante deixou de ser zero e a velocidade mudou. Depois que o contato se encerrou, o corpo 1 passa a se mover com, vamos chamar aqui, velocidade V1', o corpo 2 passa a se mover com uma velocidade que nós vamos chamar de V2', e quando o contato se encerrou e a força resultante em cada um dos corpos voltou a ser zero, eles voltaram a se movimentar em movimento retilíneo uniforme, com velocidade na mesma direção, no mesmo sentido e na mesma intensidade, no mesmo módulo, ou seja, com a mesma rapidez. Então perceba que o corpo 1, enquanto não tem força resultante nele, ele faz um movimento retilíneo uniforme. Quando houve
força, a velocidade dele mudou de V1 para V1', só que quando acabou o contato, a velocidade dele permaneceu constante em V1'. E a mesma coisa aconteceu com o corpo 2. Ele se movia com velocidade V2 constante enquanto a resultante era zero. Quando houve força resultante, a velocidade dele mudou. E depois que o contato se encerrou e que a força resultante voltou a ser zero, ele passou a se movimentar com velocidade V2' constante, então em movimento retilíneo uniforme. Um outro exemplo ilustra por que é uma boa ideia você usar cinto de segurança e por que você se beneficia quando o seu carro tem airbag. Então o que acontece? Seu carro está lá se movimentando com uma certa rapidez, numa certa direção, num certo sentido, e aí de repente seu carro para bruscamente, por exemplo, porque você bateu o carro. Então o que vai acontecer? Pela inércia, o seu corpo tende a continuar se movimentando do mesmo jeito que ele estava se movimentando, com a mesma rapidez, na mesma direção, no mesmo sentido. Quando o carro para, o seu corpo não sabe disso. Então ele vai tender a continuar o movimento em que ele estava. E ele só vai modificar esse movimento quando ele receber uma força que faça com que o estado de movimento se modifique. Então, o corpo está se movimentando junto com o carro para bruscamente, o corpo tem a tendência de continuar. Quando que o corpo vai parar? Quando existir uma força resultante nele diferente de zero. Quem vai aplicar essa força? Se você tiver com o cinto de segurança ou se você estiver com o airbag, quem vai aplicar essa força no seu corpo para que ele mude o estado de movimento e então possa parar junto com o carro, vai ser o airbag e vai ser o cinto de segurança. Se você não estiver usando cinto de segurança e airbag, a sua tendência vai ser continuar se movimentando até que exista uma força. De onde vai vir essa força? Se não tem airbag e não tem cinto de segurança, seu corpo vai continuar e você vai sair voando pela janela. Então, o seu rosto vai bater no vidro ou o seu rosto vai bater na direção. E o que vai acontecer é que quem vai aplicar uma força no seu corpo para te parar é o vidro ou a direção. E aí você vai se machucar muito mais do que se você tivesse sido seguro pelo cinto de segurança ou pelo airbag. É isso. Uma outra situação interessante que você já deve ter visto algumas vezes é quando você coloca objetos em cima de uma mesa e você coloca, né, uma toalha lisa e alguém puxa essa toalha muito rapidamente, e é uma toalha que, sendo lisa, ela vai aplicar pouca força ou nenhuma força de atrito aqui nesses materiais. Então, se você puxar corretamente, lembra, a primeira lei de Newton está dizendo que se a força resultante é zero, o corpo vai permanecer com a velocidade vetorial dele constante. Então, se eles estavam parados nesse caso, eles vão continuar parados. Lógico que nunca a força que a toalha vai aplicar nos objetos, enquanto ela estiver escorregando por baixo deles, nunca vai ser exatamente zero. Mas você pode aproximadamente aplicar a primeira lei e dizer que como a força resultante vai ser aproximadamente zero, porque se a toalha for lisa, quase que não vai ter atrito. Então, se a força resultante for aproximadamente zero, os corpos vão permanecer aproximadamente como eles estavam, no caso aqui, aproximadamente em repouso. É por isso que você vai puxar a toalha e as coisas vão permanecer em cima da mesa. E um último exemplo aqui é quando você coloca, por exemplo, embaixo de uma moeda que está apoiada num copo, você coloca uma cartolina e você vem e empurra rapidamente essa cartolina, tirando a cartolina debaixo da moeda. Novamente, se a cartolina for lisa e você fizer isso muito rapidamente, então durante esse pequeno intervalo de tempo, a força em que a cartolina saiu, a força que vai ser aplicada pela cartolina na moeda é quase zero. Portanto, se nós temos lá força resultante é aproximadamente zero, né? Então não é exatamente zero, mas é aproximadamente zero. Então a velocidade vetorial vai permanecer constante. Se a moeda estava parada, a tendência dela vai ser que ela continue parada e enquanto a força resultante for zero, ela vai continuar daquele jeito. A hora que você tirar a cartolina,
o que vai acontecer é que o peso que estava atraindo a moeda para baixo vai deixar de ser compensado pela cartolina que estava suportando o peso do corpo. Então, na hora que você tirar a moeda que estava paradinha aqui, ela vai cair para o fundo do copo. Vamos ver esses exemplos que eu acabei de ilustrar, né, na prática. Então, esse vídeo vai mostrar, esse aqui vai mostrar as situações em que o corpo está em repouso e pela inércia, né, pela propriedade da inércia, ele tenderá a manter o seu estado de movimento. Então, ele estava em repouso e vai tender a se manter em repouso. E no próximo vídeo nós vamos ver o caso em que o corpo está se movimentando e vai tender a continuar se movimentando. Vamos ver esse vídeo. Bem, então essas são situações aí reais, né? São experimentos que mostram exatamente os conceitos que nós vimos, que o corpo que está parado tende a permanecer parado, ele estava em repouso, tende a permanecer em repouso e só vai mudar esse estado de movimento se tiver uma força. Nessas situações, como foi feito algo muito rápido, que um movimento, né, puxou o papel embaixo do copo ou a argola que sustentava o objeto que caiu dentro do copo, como esse movimento foi feito muito rápido, quase que não houve aplicação de força no corpo, por isso que ele permaneceu onde ele estava. Lógico que aí você tirou o suporte e daí ele cai, porque a resultante deixou de ser zero. Vamos ver o outro caso agora em que o corpo está em movimento e pela propriedade da inércia, ele tende a permanecer em movimento com a mesma rapidez, com a mesma direção e se movimentando na mesma direção e no mesmo sentido. E ele só vai parar de fazer isso, de se movimentar dessa forma, quando a força resultante for diferente de zero. Vamos ver os exemplos. Olha que interessante nesse caso. A maçã estava presa na ponta da faca. O homem levantou a faca e desceu a faca verticalmente com uma velocidade relativamente alta, só que a faca bateu na mesa. Então a faca parou bruscamente. A maçã não sabe disso. Pela inércia, pela propriedade da inércia, ela vai tender a continuar o movimento em que ela se encontrava, com a mesma rapidez que ela estava descendo na direção vertical de cima para baixo. E a tendência dela seria essa, só que como ela está presa na faca, ela vai começar a penetrar cada vez mais na faca e a faca vai aplicar uma força resultante nessa maçã que vai fazer com que o movimento da maçã mude, vai fazer com que a maçã pare. Ou seja, sem a faca, a maçã continuaria no mesmo estado de movimento, descendo com a mesma velocidade, a mesma rapidez, a mesma direção, no mesmo sentido. Só que quando ela vai tentar fazer isso, ela se enrosca cada vez mais na faca, e aí a faca aplica uma força resultante nela, que vai ser diferente de zero, e aí a maçã vai parar de se movimentar. Vamos ver outros exemplos.
Então veja que nos exemplos, tanto dos carros se movimentando como da cadeira com os livros, o corpo estava se movimentando com uma determinada rapidez, numa determinada direção e sentido, e quando o carro bateu e parou bruscamente, ou quando a cadeira bateu e parou bruscamente, o objeto, lá, o livro ou as pessoas, eles tendem a continuar se movimentando com a mesma rapidez, na mesma direção, no mesmo sentido, e só vão parar quando houver uma força resultante diferente de zero que os obrigue a mudar o seu estado de movimento. No caso do livro, se você assistir de novo ao vídeo, você vai ver que o livro bateu na parede e foi por isso que ele parou. No caso das pessoas, você vai perceber que nesses exemplos aqui não havia airbag. O que aconteceu é que as pessoas foram seguras pelo cinto de segurança e bateram a cabeça no volante ou no vidro, e tanto o volante como o vidro, como o cinto de segurança, que aplicaram uma força resultante aí diferente de zero nas pessoas, e aí esses objetos, o cinto de segurança, o vidro e o volante, eles aplicando essas forças, fizeram com que o corpo das pessoas parassem, mas a tendência do corpo das pessoas era continuar se movimentando. Bem, por último, vamos ver um exemplo interessante que também ilustra aí uma aplicação da primeira lei de Newton e do princípio da inércia. Então imagine que você tenha um fio e nesse fio você tenha pendurada uma esfera de metal, uma esfera pesada, e aqui você tem o mesmo tipo de fio também preso na parte inferior aqui da esfera. Imagina que esse fio é tal que ele suporta uma força sem se romper de 100 newtons. E imagina que essa esfera, ela, pelo fato de ter massa, então ela tenha um peso de 90 newtons. O peso da esfera é a força com que a esfera é atraída pela Terra. Vai existir uma aula mais para frente no nosso curso em que nós vamos falar de vários tipos de forças. Nós falamos de forças e interações de campo e interações de contato. Então, em uma aula mais para frente, nós vamos falar de vários tipos de força de campo e de vários tipos de força de contato. Mas, por enquanto, eu vou falar sem ter formalizado os conceitos, que a força que o fio pode suportar sem se romper é a tração de 100 newtons. E vamos falar que a esfera tem um peso, que é a força com que ela é atraída pela Terra, de 90 newtons. Então, qual é o experimento? Alguém vai puxar essa corda aqui embaixo de duas maneiras. Em primeiro lugar, ele vai puxar devagarinho, aumentando gradualmente a força. E no segundo caso, ele vai puxar rapidamente a corda aqui de baixo, de maneira rápida e intensa. Então, o que vai acontecer? No primeiro caso, que ele vai puxando gradualmente essa corda, quem vai quebrar, quem vai arrebentar primeiro é a corda superior. E quando ele puxar rapidamente e intensamente a parte de baixo aqui do fio, quem vai quebrar vai ser a própria parte de baixo. Então vamos entender por que isso acontece. Então vamos lá. A massa da esfera faz com que ele seja atraído pela Terra com uma força de 90 newtons. E o fio suporta 100 newtons. Então vamos dizer que aqui embaixo, e o fio de baixo também suporta 100 newtons. Então vamos dizer que a pessoa aqui embaixo começou a puxar o fio com uma força de 1 newton, depois de 2 newtons, depois de 3 newtons e foi aumentando. Veja, a corda de baixo só está recebendo a força que o homem está aplicando aqui inicialmente na corda. Só que a corda de cima, ela está suportando o peso dessa esfera de 90 newtons e mais essa força que eu estou aplicando na corda de baixo. Então a esfera está parada, está todo mundo parado. Conforme eu vou aumentando essa força vai sendo transmitida para o fio aqui em cima, de modo que o fio cada vez mais vai suportando uma força maior. Então inicialmente ele estava suportando o peso da esfera, e aí conforme eu vou aumentando essa força vai aumentando
para 91, 92, 93, até que chega uma hora que quando eu aplicar 11 newtons no fio de baixo, essa força vai se transmitir aqui para o fio de cima, então o fio de cima vai estar suportando os 90 newtons do peso da esfera e mais os 11 newtons, então vai dar 101 newtons, e aí esse fio vai se romper. É isso. Por outro lado, se eu aplicar uma força de maneira rápida e intensa nessa corda, então vamos de novo, imagina que o meu peso da esfera é 90 newtons, os fios suportam 100 newtons, só que eu vim aqui e apliquei 150 newtons nesse fio. Ele, de cara, já vai se romper. Só que, claro, ele vai se romper, mas deu tempo de essa força que eu apliquei no fio puxar a esfera para baixo. No que a esfera vai tentar se movimentar, lembra? A propriedade da inércia diz que os corpos oferecem resistência à mudança de velocidade. Então, para ele mudar a velocidade, ele tem que absorver parte daquela força que foi aplicada nele. Então, o que vai acontecer é que quando eu aplico 150 newtons aqui no fio, parte dessa força vai ser absorvida pela esfera para ela tentar mudar a velocidade dela. E aí parte dessa força vai ser transferida para o fio. Então o fio estava suportando inicialmente os 90 newtons. Quando eu apliquei 150 newtons, parte dessa força vai ser absorvida pela esfera e parte vai ser transferida. E pode ser que essa parte que foi transferida faça com que os 90 que esse fio estava aguentando, mais essa parte que foi transferida, pode fazer com que o fio se rompa ou não. Mas o fato é que quem vai se romper primeiro é a parte de baixo do fio, porque o fio de cima foi protegido, entre aspas, pela tendência da esfera em permanecer em repouso, e para ela se movimentar, ela tem que absorver uma quantidade dessa força que foi aplicada nela, e aí o fato é que não é tudo que vai ser transferido para cá. Então, dependendo de quanto for transferido, o fio pode se romper ou não, mas quem vai se romper primeiro é o fio de baixo. Bom, pessoal, é isso. Essa aula foi meio longa. Na verdade, o conceito que nós vimos é simples, mas a aula ficou um pouco mais longa porque eu ilustrei a primeira lei de Newton com vários exemplos que eu acredito que possam ajudar você a fixar melhor os conceitos. Espero que você tenha gostado e a gente se vê lá no próximo vídeo. Um abraço e até lá!